De acordo com a lei que regulamenta a TV por assinatura no Brasil, empresas de telecomunicações não podem ter o controle de empresas de radiodifusão. Essas regras que restringem a propriedade cruzada na comunicação vêm sendo flexibilizadas no mundo. No Congresso brasileiro também há propostas que derrubam essas restrições. Essa é uma tendência que beneficia o consumidor? Há risco de concentração de mercado? Hoje nós conversamos com Márcio Novaes, presidente da Associação Brasileira de Rádio e Televisão, Abratel, e Jefferson Nassif, diretor de Relações Institucionais da Sky. Eu agradeço aos dois pela presença e começo com o Jefferson. O que significa na prática retirar os artigos 5º e 6º da Lei do Serviço de Acesso Condicionado, que é essa lei que regulamenta a TV por assinatura no Brasil? Na prática, a retirada dos artigos 5º e 6º representa uma modernização necessária da Lei de Serviço de Acesso Condicionado. É uma necessidade apontada já por diferentes atores do mercado e ela aponta na direção da maior e mais ampla competição no mercado, por mais opções de informação e entretenimento, que é o que os usuários no Brasil buscam, no mundo todo buscam. De fato, esses dois artigos impõem regras que já não mais condizem com o cenário nacional e internacional do setor de televisão por assinatura no mundo. Márcio, você concorda com essa visão do Jefferson? A nossa posição, a minha opinião e a opinião da nossa associação é no sentido de que a reforma da lei do SEAC ela não pode se restringir, ela não pode se resumir aos artigos 5º e 6º. Ela tem que ser uma reforma muito mais ampla. Porque a lei de TV por assinatura, a lei do SEAC, que é Serviço de Acesso Condicionado, essa é a tradução desse nome, SEAC, né? É uma lei que tem 10 anos de vida e que veio regular todo o serviço de TV por assinatura no Brasil. É uma lei com 40 artigos e nós temos uma proposta muito mais ampla para essa lei, né? Nós temos que pensar no mundo do streaming, que é o mundo da internet, com conteúdos transitando pela internet, que não se confunde com TV por assinatura, mas que algumas regras de segurança precisam haver, porque nós estamos falando, quando a gente fala de tirar o artigo 5º, a gente fala de uma possibilidade de verticalização muito grande para o setor. Ou seja, aquele que produz um conteúdo, programa um canal, empacota e distribui, seja uma única empresa. Isso já acontece com a Sky. Ela cumpre esse papel muito bem no Brasil, com muito profissionalismo, com muita qualidade. A gente entende que há uma insegurança jurídica para essa empresa no que diz respeito a isso, mas a gente tem que pensar também neste mundo novo, onde as pessoas acessam pela internet, as pessoas conseguem assistir diversos conteúdos pela internet e precisa de algum tipo de regra, porque veja bem, no mundo do streaming eu tenho um serviço que eu contrato de banda larga, porque sem a banda larga eu não consigo acessar o conteúdo. Então eu preciso de 2 contratos, um de banda larga e um do conteúdo. Se a mesma empresa oferecer a banda larga e oferecer o conteúdo, tudo bem, mas precisa haver regras. Ela não pode privilegiar o seu conteúdo, o seu grupo econômico. Então nós pensamos nisso como oportunidade, que é aquela famosa questão, né, Glauciene? Já que você está fazendo uma reforma, que essa reforma seja ampla. Sob o ponto de vista também da gente pensar em Brasil, a gente tem que pensar um pouquinho na reciprocidade. Fala-se muito de que o Brasil é cheio de regras, que o Brasil impede isso, que o Brasil impede aquilo. Puxa vida, só na radiodifusão brasileira nós temos 16 redes nacionais de televisão. Nenhum país do mundo tem isso. Nenhum. Outra, falam-se que o Brasil limita 30% de capital estrangeiro para as TVs e para as rádios brasileiras. Isso é verdade. Agora, vai lá na terra do tio Sam, nos Estados Unidos, para ver a restrição qual é. Lá é 25%, nem 30%, é 25%. Ou seja, o Brasil precisa começar a olhar para o Brasil com mais orgulho e olhar para as regras de fora para ver se há reciprocidade. E a gente ter segurança e garantia, principalmente com o conteúdo brasileiro.
que é feito por brasileiros, emprega brasileiros, né? Veja a própria aí, a TV Senado, TV Cultura e outras diversas emissoras de televisão, seja as comerciais, seja as educativas, as públicas, todas elas empregam, têm seu conteúdo. Então, a gente precisa também pensar nisso. Nada contra discutir isso, nada contra a gente avançar, mas a gente precisa ter um pouquinho mais, se debruçar um pouquinho mais sobre esse tema, para não ficar restrito a discutir 2 artigos de uma lei que precisa de uma reforma ampla. Agora, o que aconteceu aqui dentro do Congresso foi que esses 2 artigos acabaram isolados no projeto de lei do senador Vanderlan Cardoso, que está até tramitando no Senado, porque não houve acordo em relação a outros pontos dessa regulação, que envolve também regulação de plataformas, por exemplo, streaming e video on demand. Jefferson, o Márcio expôs aí esse posicionamento de uma necessidade de uma regulação mais ampla. Você concorda com esse posicionamento ou é melhor fazer essa regulação fatiada, que é essa estratégia que parece que o Congresso vem adotando? Ótima colocação do Márcio, quem agradeço por essa explanação, é um profundo conhecedor do mercado, do setor. Concordo que deve haver, sim, uma reforma mais ampla de toda a lei, não só dos artigos 5º e 6º, e essa reforma está acontecendo por meio do Ministério das Comunicações, que criou um grupo de trabalho específico para revisar todo o arcabouço jurídico relacionado ao SEAC. Agora, de fato, o que nós temos no Senado e também na Câmara são leis pontuais, são projetos de lei que atingem, em sua grande parte, a eliminação dos artigos 5º e 6º. Para o mercado de televisão por assinatura, tendo em vista que esses 2 artigos são essenciais, são extremamente importantes porque eles também mexem com toda a cadeia do setor, eu acredito que essa revisão deva acontecer o mais rápido possível, tanto na Câmara quanto no Senado, sem prejuízo de um projeto de lei mais amplo, que possivelmente venha do Ministério das Comunicações, vindo desse grupo de trabalho de revisão do SEAC. Vocês estão acompanhando esse trabalho do Ministério? Já tem alguma informação sobre como vai ser essa proposta? Como será a proposta, nós não temos. Sei que eles estão numa fase de escutar todos os atores e associações, né, operadoras, associações e também acadêmicos, e é possível que algum resultado venha no sentido de um projeto de lei. Nós não sabemos exatamente o que virá, mas esperamos que isso venha nesse formato. Pode ser só uma recomendação, mas não será suficiente para lidar com a expectativa do mercado, que é grande no sentido de uma revisão mais ampla. Eu acredito também que parte daqueles problemas que foram lançados quando da discussão do projeto de lei do Vanderlan Cardoso já foram sanados. Me lembro que a discussão ganhou mais calor quando se começou a discutir sobre a linearidade de programação por meio de aplicativos. Isso era considerado SEAC ou se era considerado serviço de valor adicionado, né? Mas a Anatel já reviu esse ponto, não somente a Agência Nacional de Telecomunicações, mas com suporte também de consultorias jurídicas de outros órgãos do governo brasileiro, e todos foram unânimes em entender que os serviços de streaming não são considerados serviços de valor adicionado. São considerados como valor adicionado e não como agentes da lei do SEAC, né, operadores de SEAC. Então, eu entendo que o projeto de lei do Vanderlan já tem algum consenso no mercado de que pode andar aprovando os artigos 5º e 6º, já que a Anatel já deliberou sobre essa questão da SVA e SEAC. Agora, não incluir o streaming como serviço de acesso condicionado, e sim como serviço de valor agregado, cria players diferentes de mercado, né? Cria assimetria no mercado. Qual seria o caminho para resolver essa assimetria? Seria enquadrar o streaming como SEAC ou seria construir uma nova legislação? Primeiro que o entendimento, acho que é pacífico e praticamente unânime. SVA não se confunde com SEAC. São 2 coisas distintas. Porém, inclusive até o CAD, em manifestação provocada em razão do
do PL, do Vanderlan Cardoso, senador Vanderlan Cardoso, o 3832, houve um pedido de manifestação e informações à Secretaria Nacional do Consumidor e também ao CAD. Muito bem. O CAD, em manifestação agora, fez uma sugestão ampliando, por exemplo, o artigo 8º, que é justamente colocando regras mais claras, específicas, para que o CAD possa evitar a figura do chamado, no mundo, em todo mundo, fala-se gatekeeper, eu falo porteiro de boate, né? Que é aquele sujeito que fala, você entra, ele não entra, ela não entra, ele entra e assim por diante. Então a gente precisa acabar com isso. E esta figura do porteiro de boate já foi em 2 votos, em 2 manifestações distintas do CAD, num voto do Dr. Gilvandro e também da doutora Cristiane Alckmin, que compuseram o conselho do CAD no passado recente, houve manifestações no sentido de apontar para isso e a necessidade de que isso se acabe. Porque se nós formos migrar, estamos migrando para o mundo do serviço de valor adicionado, para o mundo do streaming, nós precisamos sim de algumas regras, não de uma totalidade, né? Não se trata aqui de assimetria. Assimetria há com as plataformas digitais. Isso sim é uma assimetria absurda, né? Mas que não é o tema deste programa. Quem sabe num outro fica até uma sugestão. Mas, com relação ao serviço de valor adicionado, no 3832, que é o do senador Vanderlan Cardoso, a gente entende que há uma distinção entre os 2 serviços, não se confunde, como disse o Jefferson, a Anatel já decidiu com relação a isso, né? Eu sempre me pergunto, e pergunto a todos aqueles que dizem, olha, o Brasil está cheio de barreiras, o Brasil impede investimentos, o Brasil impede que novas empresas entrem no mercado. Eu sempre, quem fala isso, eu pergunto, quantas e quais empresas estão atrás da porta esperando a regra acabar? Porque eu desconheço. Eu não sei quais e quantas. Né? O Brasil é muito pluralista, ele tem diversas empresas, tem ofertas. O Brasil tem empresas de telefonia em número maior que muitos países desenvolvidos. Agora, enquadrando as empresas de streaming como serviço de valor agregado, as TVs por assinatura se queixam de estarem no serviço de acesso condicionado, que tem muito mais obrigações e uma tributação diferenciada. Correto, Jefferson? É correto, né? Inclusive o nosso entendimento e todo o setor de televisão por assinatura é de que nós não gostaríamos de ver a SVA, os streaming, enquadrados como SEAC, não é esse o caso. Pelo contrário, o que nós queremos é que haja um equilíbrio regulatório tributário, legal, regulatório e tributário. Ou seja, nós não queremos aumentar o número de tributos, nem o número de regras que recaem sobre a SVA, não é esse o caso. O que nós queremos é fazer que o equilíbrio seja mais justo, baixando o nível de exigências regulatórias e legais que hoje pesam sobre o serviço de televisão por assinatura. É esse excesso regulatório, esse excesso normativo e tributário que acaba impedindo que a gente consiga oferecer os mesmos preços e serviços que os streaming oferecem. Daí, o preço do streaming é muito mais barato, a carga regulatória legal para eles é infinitamente menor, e isso sobrecarrega demais a televisão por assinatura. Então, a gente prefere que o equilíbrio regulatório seja pela redução do encargo que recai sobre a televisão por assinatura. Essa é a questão. O que a gente vai fazer, a forma como nós veremos o setor audiovisual crescer no Brasil é reduzindo a carga regulatória sobre nós, não o contrário, não aumentando a carga regulatória sobre a CVA. A gente percebe, se eu puder fazer um paralelo com a televisão, da televisão por assinatura e a CVA, com telefonia móvel, a gente observa a mesma coisa. Em telecomunicações, o estoque regulatório, normativo, tributário sobre o setor de televisão, sobre o setor de telefonia móvel é muito menor do que no fixo. E daí nós vimos também, pela revolução tecnológica, prosperar a telefonia móvel, muito mais do que a telefonia fixa. Mas essa regulação mais flexível, essa redução de regulação sobre a TV por assinatura,
também implicaria em perda de algumas conquistas da lei do SEAC, por exemplo, na questão de cotas para o produto nacional, que fez com que a indústria nacional de audiovisual tivesse um crescimento expressivo, ou mesmo o carregamento de canais da cidadania, né, o carregamento obrigatório. O que vocês propõem, o que vocês sugerem para que esses direitos que foram lutas lá da sociedade civil durante a aprovação da lei de TV por assinatura não sejam perdidos nessa nova regulação desse mercado? A tua pergunta é muito oportuna e muito objetiva. Sem dúvida, a produção nacional ganhou muito com a lei do SEAC, é incontestável, incontestável. Agora, nós participamos desse grupo de trabalho que o Jefferson fez referência, que é um grupo de trabalho da reforma da lei da TV por assinatura, que foi implantado pelo Ministério das Comunicações, e eu creio que, ao final desse trabalho deles, eles irão propor algum texto, né? E como eu tinha dito aqui, a gente tem que fazer uma reforma, eu acho que essa reforma tem que ser ampla, ela não pode ser fatiada, não pode. Por quê? Veja bem, a própria lei do SEAC, ela trata o radiodifusor como um leproso. Tudo que tem o radiodifusor, não vale o conteúdo do radiodifusor, o espaço qualificado. Por exemplo, espaço qualificado. Exclui-se do espaço qualificado. Jornalismo, ou seja, o que nós estamos fazendo aqui está fora. Shows, produtos religiosos, esportivos, e assim vai. Ou seja, todas as vezes que uma produtora independente tem um contato com o radiodifusor, pronto, não pode. O radiodifusor não pode participar disso. Então, nós precisamos rever isso. A própria OCDE, ela traz alguns comentários com relação a isso, né, no capítulo que fala dessa questão de reforma, e eu quero sempre frisar e deixar claro aqui, a nossa posição é que os dois serviços não se confundem. E nós não podemos também elevar muitas regras que causem uma assimetria com os outros mercados. Sem dúvida. Agora, quando você olha o que a OCDE propõe, ela propõe que a gente trate já de uma cadeia do audiovisual. A gente não deve mais ficar limitado a querer ter regras ou tirar regras, né, regulamentar ou desregulamentar, dentro de um universo segmentado, compartimentado, como está hoje. Você tem o serviço de TV por assinatura, você tem o streaming, você tem a radiodifusão. Opa, vamos olhar para isso como o setor do audiovisual, vamos olhar para isso como conteúdo, vamos olhar... É essa a proposta da OCDE, que é dentro desse capítulo da comunicação, da radiodifusão, do audiovisual, acho que é uma das poucas coisas assim positivas do que a OCDE traz, na minha opinião particular. E é essa a nossa proposta que foi apresentada para o grupo de trabalho do Ministério das Comunicações, que se encaixa na tua pergunta. Eu insisto nisso, a reforma tem que ser um pouquinho mais ampla. A gente não pode simplesmente querer resolver um ponto. Concordo, tem a questão tributária que é alta, tem muitas regras, tem problema para uma operadora como Sky, tem problema para outras operadoras, mas isso não está impedindo elas e as que estão aí no mercado de atuarem. Óbvio, há uma insegurança jurídica? Sem dúvida, insegurança jurídica tem que ser sanada dentro de uma nova regra, dentro de uma reforma, dentro do Congresso Nacional. Jefferson, sobre a minha pergunta a respeito dessas garantias que a lei do SEAC traz num novo cenário regulatório, como ficaria? Sua pergunta é muito boa, muito pertinente e traz à luz uma das questões essenciais da lei do SEAC, que são as cotas e carregamento de canais. O carregamento de canais é mais um aspecto regulatório que traz que nós entendemos como um excesso regulatório. Ele precisa ser amplamente revisitado, é preciso fazer uma análise criteriosa sobre quais são exatamente os canais que precisam ser carregados. E agora, com relação à cota, o próprio mercado entendeu que o conteúdo nacional tem qualidade e quantidade suficiente para atrair uma parcela significativa dos usuários brasileiros que consomem conteúdo da televisão por assinatura e mesmo do streaming. Os percentuais que foram definidos em lei foram amplamente superados, não só pela própria televisão brasileira, a televisão por assinatura brasileira, mas também por todas as plataformas de streaming que chegaram ao país. Entendendo que o mercado de produção nacional é um mercado vivo, aberto, que produz filmes, séries e uma
uma amplitude de qualidade de conteúdo muito grande, que isso atrai o consumidor. Isso acontece não só no Brasil, mas com diversos outros países. A produção local é muito forte, a produção nacional deve ser preservada, mas há diversas formas de incentivá-la. Não necessariamente em lei, não necessariamente colocando percentuais, há diversas formas de fomento que precisam ser analisados, e tenho certeza que o grupo de trabalho do Ministério, e quando isso chegar ao Congresso, essas novas formas de incentivo e fomento serão amplamente discutidas. Mas entendo que, com certeza, é um aspecto da política pública que deve ser debatido, sim. Falassem como vocês veem o futuro do negócio de vocês, né? No caso do Jefferson TV por assinatura, e no caso do Márcio, radiodifusão, rádio e TV abertos. Eu sou um apaixonado pela TV aberta. A TV aberta é um sucesso. Ela entrega conteúdo de altíssima qualidade, feito por brasileiro, da cultura brasileira, da língua brasileira, para todo o território brasileiro, de graça, digital, com som de altíssima qualidade. Você chega a qualquer cidade de fronteira desse país e todo mundo fala a nossa língua e não perdeu o sotaque. E veja bem, o Brasil é o único país que fala português no continente americano. E mesmo assim, nós integramos o país. Então esse é um motivo de orgulho, de entusiasmo. Tem aí o Gingadê na televisão sendo produzido agora, nas TVs que saem da Zona Franca, de Manaus, com interatividade. Eu acredito que o futuro da TV aberta é muito positivo, muito grande, e nós estamos na TV fechada, no SEAC, nós estamos no streaming, somos parceiros, queremos construir e crescer junto com todos, mas com uma simetria, com uma reciprocidade e com harmonia. Acho que isso é fundamental. Jefferson, futuro da TV por assinatura nesse cenário de convergência tecnológica? Bem, Glauciane, essa é uma pergunta que demandaria um novo programa, né? Hoje, a televisão por assinatura sofre bastante com a perda de clientes, em grande parte por conta de um alto nível de pirataria aqui no Brasil. Pirataria tanto por meio daquelas caixinhas, né, TV Box, caixas que são vendidas aparentemente até de forma legal, mas elas são ilegais. Também pela pirataria do próprio conteúdo em plataformas de IPTV. Isso gera um prejuízo da ordem de 15 bilhões de reais por ano no país e uma perda de arrecadação de mais de 2 bilhões de reais. Sem falar da impossibilidade com a pirataria de colocarmos mais 15 mil postos de trabalho hoje no mercado de televisão por assinatura. Então, o futuro da televisão por assinatura hoje está enormemente impactado por esse prejuízo que a pirataria tem sobre o mercado. Então, eu entendo que o futuro da televisão por assinatura não ficará restrito à distribuição dos seus conteúdos, mas elas também devem atuar em toda a cadeia do audiovisual, que é desde a produção até a programação, empacotamento e distribuição, e também, obviamente, atuar, assim como outras plataformas de streaming, diretamente na entrega do conteúdo em todas as telas para os seus usuários, né? Como streaming mesmo. Isso é fundamental para quem quer sobreviver nesse mercado audiovisual atualmente. Eu agradeço a presença dos dois, e esse foi mais um episódio do TV Senado 25 anos. Nesta série, nós tratamos de temas relacionados à comunicação, como fake news, liberdade de imprensa, comunicação pública, regulação. Para assistir outros programas, acesse nosso site, o endereço é senado.leg.br/TV, ou o canal da TV Senado no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.